alto. É de lá que vem o nosso socorro, queridos. Não importa, Senhor. Tudo é para Ele. Que essa noite você possa estar aberta para ouvir e para falar com Deus. Nós vamos aproveitar esse momento. Se você não falou aí com seu irmão que está ao lado, atrás, vamos fazer esse momento aí de comunhão. Você vai apertar a mão do seu irmão aí neste momento. E nós vamos estar cantando: o seu amor não falha e não falhará.
sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Estaremos agora lendo o texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios 11, 26. Vamos todos juntos? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E essa é a missão da igreja, queridos, anunciar a morte e a ressurreição de Cristo, para que o que nós experimentamos do Senhor, nós possamos compartilhar esse amor para que outros experimentem também a salvação, amém? E neste momento você vai ter oportunidade, queridos, de entregar os seus dízimos e as suas ofertas aqui. Quero viver, compartilhar.
nós sabemos que é o Senhor quem nos dá o nosso sustento, Senhor. Nós temos que depender exclusivamente do Senhor, meu Deus, porque nós confiamos, meu Pai, na Tua promessa, na Tua misericórdia, meu Deus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor proverá todos os dias nesta casa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, boa noite. Nós vamos fazer agora o nosso momento de oração. E nós estamos na dependência do Senhor, como sempre estivemos. Eu não sei a sua luta, eu não sei a sua prova, eu não sei qual é a sua batalha, mas é fato que todos nós estamos em batalha. Estamos vendo os acontecimentos, eu vou reiterar isso até que ele venha. Nós estamos vendo uma série de sinais. Tivemos agora o terremoto na Venezuela. No dia seguinte, Afeganistão e Paquistão. E essa madrugada a China. O mundo está dando seus sinais. Na última ceia nós pregamos uma mensagem que falava dos gemidos. A natureza está gemendo. O Espírito Santo está gemendo e os servos estão gemendo. O que você está fazendo da sua vida espiritual? De sexta para sábado, compartilhei hoje com a Anne, eu tive um sonho em que eu subia para ministrar a palavra de Deus e tinha um grupo cantando uma música que diz assim: ó, pensai neste lar lá do céu. E o hino o tempo todo falando: ó, pensai neste lar lá do céu. E eu acordei e falei: Senhor, eu preciso pensar mais no meu lar, para onde eu vou. E nós estamos tão firmados nessa vida, pensando em tantas coisas, distrações. Onde está o seu coração? Os sinais estão dando evidências. O que está faltando acontecer? Precisa um anjo aparecer para você e falar assim: olha, Jesus está voltando. Converte-se, muda a sua vida, transforma a sua vida. O que precisa para você mudar a sua vida? Há tempo, há oportunidade. Por isso que a palavra diz: quando ouvides a voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é tempo de conversão, igreja. Nós precisamos nos arrepender. Os sinais estão às portas. E eu não sou profeta do caos, eu sou profeta da palavra de Deus, como você também é. Profeta é aquele que fala da palavra, que prega a palavra. E a palavra está dizendo, Mateus, Lucas 24, Jesus falou: nos últimos dias haverá terremotos em vários lugares. Estão diante dos nossos olhos, igreja. Isso não é para trazer temor ao nosso coração, mas é para a gente falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque quem clama nesta hora, como diz Apocalipse, quem tem sede, diga: venha. Quem tem sede do mundo está dizendo: demore, Senhor, retarde a sua vinda. Mas quem tem sede está falando: Maranata, vem, Jesus. Porque nós passaremos a eternidade com o Senhor, onde não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá angústia, seus problemas vão acabar. Aleluia! Vamos ficar de joelhos para nós orarmos, irmãos. Aleluia. Senhor Deus, o grito da igreja é: Maranata, vem, Senhor. Mas enquanto nós aqui estamos, ó Deus, nós estamos vivendo a nossa vida, Senhor. Mas hoje, Pai, a palavra do Senhor para nós é mudança e arrependimento, Senhor. Não podemos mais dormir, Senhor. Nós não podemos mais viver uma vida morna, fria, superficial. Nós precisamos, ó Deus, buscar a Tua face enquanto há tempo, Senhor. A Tua igreja está de joelhos porque ela Te ama, ela Te adora, Senhor. E nós não somos nada sem o Senhor. Nós suplicamos, ó Deus, reaviva, Senhor, a chama no nosso coração. Pai querido, se tiver coisas nos prendendo a este mundo, Deus, que o Espírito Santo, porque é só Ele, nos convença nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. Nós pedimos ao Senhor, Pai,
Não deixe que a gente fique enganado, iludido com este mundo, mas que os nossos olhos espirituais possam enxergar, meu Deus, aquilo que nos aguarda, aquilo, meu Deus, que nos espera, aquele grande dia, Senhor. Nós clamamos como igreja, Senhor, nós pedimos a Ti. Senhor Deus, se há alguém aqui que está desanimado, que já perdeu a fé e a esperança, que a palavra do Senhor seja óleo na candeia, Senhor, seja fogo do Espírito Santo para essa última hora, Deus. Que o Senhor possa quebrar toda a frieza, o gelo do nosso coração, Senhor, porque nós precisamos caminhar, Pai, em passos firmes e seguros, pensando no lar do céu, porque somos peregrinos nessa terra, Deus. Senhor, aviva o Teu povo, Pai. Cada clamor que foi feito de pessoas enfermos, levantamos um clamor pela vida da Milene, Senhor, da irmã da Márcia, que está na UTI, Pai querido, que as mãos do Senhor estejam agora tocando a vida dela, Senhor. E, meu Deus, e que o Senhor ministre, Pai, também há nomes de filhos que estão distantes do Senhor e são colocados agora, meu Deus. A oração vai aonde as nossas mãos não podem ir, Senhor, e que o poder do Senhor possa alcançar os filhos que estão distantes do Senhor, Pai. É tempo de voltar, ó Deus. Abençoa os que estão enfermos, Pai, cura. Abençoa o Teu povo, Senhor. E nós pedimos de forma especial que essa igreja, Senhor, nunca deixe os trilhos da palavra e da oração. Da oração nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelas crianças. Não? Quem agora? Boa noite, irmãos. Irmãos, estou aqui à frente agora para dar um aviso. Nós estamos no Ministério de Homens, estamos tentando juntar os homens dessa igreja para que a gente possa aprender ainda mais da palavra do Senhor. O pastor sempre fala aqui na frente que essa igreja ela tem os trilhos da palavra e oração. E o Ministério dos Homens, a gente está se organizando justamente para fortalecer esses trilhos, né? A caminhada nesses trilhos, que é oração e palavra. Daqui a pouco eu vou chamar as crianças para a gente estar orando, as crianças vão para um outro lugar e elas vão receber ali a palavra do Senhor da forma que elas entendem melhor, de um jeito melhor, elas possam participar mais livremente. E da mesma forma o Ministério dos Homens também trabalha nesse sentido, de agrupar os homens para que a gente possa também poder falar, para que a gente possa também poder crescer espiritualmente. Assim como o pastor Henrique colocou, essa igreja ela oferece várias ferramentas para que nós, né, possamos nos juntar e caminhar no Senhor e crescer espiritualmente. Então eu coloquei lá, quem não está no grupo, vou falar sobre o grupo dos homens. Existe um grupo de Ministério dos Homens e tem alguns homens lá. Aqueles que ainda não estão lá no Ministério dos Homens, onde você pode receber as informações, tem várias formas que você possa acessar esse grupo. Pelo próprio grupo da igreja, você pode me chamar lá, ou chamar alguém do Ministério de Homens que vai te responder. Você pode me procurar, pode procurar o Sândalo que está aqui à frente, pode procurar qualquer um pastor dessa igreja que vai saber te encaminhar. Então é importante, entre lá naquele grupo, e o Ministério de Homens da IBCL quer te ouvir. Coloque lá a sua intenção, o que você gostaria que o Ministério de Homens fizesse, em que você gostaria de participar, o que você gostaria de ver essa igreja fazendo em função desse ministério. E aí a gente vai te ouvir e a gente vai encaminhar essa demanda da melhor forma possível para que isso possa acontecer. Amém? Então, o aviso dado, eu vou chamar então as crianças para a gente fazer a oração. As crianças, as professoras também, que vão estar com as crianças nesse momento, que nós vamos orar. Eles estão vindo ainda. Vamos orar então, irmãos?
Oremos. Glorioso Deus, Pai amado, Pai eterno, obrigado, Deus, por esse momento, Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Deus, de ouvir a Sua palavra, Deus, oportunidade de fazer parte, Deus, do reino do Senhor, Deus. Nessa hora apresenta, Deus, as crianças dessa igreja, Deus, que o Seu Espírito Santo, nessa hora, Deus, possa estar cobrindo essas crianças, Deus, e que através do entendimento dado pelo Senhor, Deus, essas crianças já cresçam, Deus, nos caminhos do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também coloco diante de Ti, Deus, os servos do Senhor que vão estar conduzindo todo esse momento, Deus, que o Senhor possa capacitá-los nessa hora, Deus, através do Seu Espírito Santo, e que todos nós possamos trabalhar, Deus, para o crescimento do corpo de Cristo. Essa oração que fazemos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, enquanto as crianças estão indo para outra sala, eu queria avisar quem está lá no fundo, que está em pé, que não tinha cadeira, agora tem várias cadeiras sobrando aqui na frente. Você pode vir e se acomodar aqui. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Usando esse gancho do pastor Henrique. A Igreja de Cristo, querido, tem uma missão, que é o ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. Proclamar o nome de Jesus nas ruas, na sua casa, na sua vizinhança. E, queridos, nós não podemos perder essa visão. Talvez você não é daqueles que tem coragem de ir na rua, mas você pode ser usado como instrumento lá no seu trabalho. Queridos, nós não podemos nos acostumar com este mundo. Nós não somos deste mundo. Aqui não é a nossa zona de conforto. Sabe por quê? Porque um dia, tudo que você conquistou vai ficar por aí. A sua casa, outra pessoa vai morar. Os seus bens, outras pessoas vão usar. Então, queridos, que nós possamos voltar àquela missão que Deus, a ordem que Ele nos deu enquanto igreja. E você, queridos, que está aqui, que não conhece Jesus, eu quero dizer, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Jesus, quero declarar teu nome. Vamos cantar. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Geração, declaro que a esperança, a liberdade, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida.
de Jesus, sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sua família, Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, Ele destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Só as vozes, vamos lá. Teu nome é cura, declare poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. É cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. aplauda o nome do Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é digno, porque não há outro melhor e nem maior que Ele. Amém. Ó Senhor Deus e amado Pai Celeste, derrame o Teu Espírito Santo neste local, ó Deus, para que a Tua palavra pregada possa entrar nos corações de todos que estão aqui presentes e daqueles que estão assistindo. Ó Deus, que a Tua palavra possa levar alento, calma, paz, para que as pessoas que estão passando por momentos difíceis agora possam entender que Jesus é o centro da nossa vida e não as tempestades que passam ao nosso redor. Que o Teu Espírito Santo mova, comova e transforma as vidas das pessoas que irão ouvir a Tua palavra neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Eclesia tu Kirisu Cristo. Amém? Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Pastor Henrique, cadê ele? Quantas vezes nós conversamos essa semana sobre esta mensagem que você pregou aqui? Quantas vezes nós conversamos, nós dois, a respeito da mensagem que eu ia pregar hoje? Então, eu vou chamar você para vir aqui para terminar essa mensagem, porque é exatamente isso que eu vou pregar nessa noite. Quando você estava orando, estava chamando a responsabilidade, quando você estava falando, eu estava agradecendo a Deus ali, porque Ele acaba de confirmar. Aquilo que nós precisamos ouvir. Incrível, incrível como o Espírito Santo de Deus se move. É incrível. Só não percebe quem não está conectado.
só não percebe quem está na superficialidade. Quando o pastor Henrique começou a falar, eu estava ali agradecendo a Deus. A mensagem que eu tenho para trazer para a igreja nesta noite é justamente essa mensagem. Eu poderia encerrar aqui e apenas orar com você e ir embora, porque foi tremendo o poder de Deus se manifestando aqui nesta hora. Isso é coisa de Deus, isso é coisa espiritual, isso é manifestação do poder de Deus. Manifestação do poder de Deus, igreja. Eu não tenho dúvida que nós acabamos, mais uma vez, de ver o Espírito Santo de Deus se movimentar. E quando Cleidson fez essa oração, a oração que o Cleidson fez aqui, uniu o que o pastor Henrique falou e o que eu tenho para falar para a igreja nessa noite. Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, seja aqui nesse espaço, seja onde você estiver, em nome de Jesus, fique atento, porque esta ou nesta noite pode ser a noite do seu resgate, da sua salvação, da sua restauração, do seu reencontro com Deus, em nome de Jesus. Oséias capítulo 14, quero ler com você, e depois nós vamos orar mais uma vez. E eu vou falar sobre Evquerias. Evquerias significa oportunidades. Pastor Henrique deve ter falado umas 3 vezes sobre oportunidades. E eu vou falar sobre oportunidade. Exatamente isso. Essa mensagem já estava preparada há mais ou menos uns 10 dias. E pastor Henrique e eu não conversamos nada a respeito de hoje à noite. Nem hoje de manhã eu pude conversar com ele. Eu só ouvi a alegria que estava esse espaço, esse tempo na ministração da escola bíblica de hoje de manhã aqui com os adultos, né? Mas eu não conversei com ele. Então eu creio que Deus está aqui no meio de nós, que o Espírito Santo de Deus já está se movendo aqui, para que nós possamos compreender aquilo que Ele tem para falar para nós enquanto igreja e para você na sua individualidade. Diz assim o texto: volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, pois seus pecados causaram a sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe: perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Assíria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como orvalho refrescante. Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo, como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras perfumadas, como os cedros do Líbano. Meu povo viverá novamente à minha sombra, crescerá como o trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável como os dos vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos. Mas nesses mesmos caminhos, os pecadores tropeçam e caem. Pai, nós estamos diante do Senhor, com a palavra que foi deixada para nós, Deus, com a revelação do Senhor para as nossas vidas. E, ó Deus, eu não tenho dúvida alguma de que o Senhor acaba de confirmar aquilo que é para falar para essa igreja nessa noite, Pai. Para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão distantes, para aqueles que vão ouvir depois, Pai. E nós cremos
que o Senhor há de restaurar vidas nessa noite, há de curar. Nós cremos que o Senhor há de trazer de volta aqueles que estão afastados. Nós cremos que nessa noite haverá salvação para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda é a gente poder participar de uma reunião como essa, de um encontro como esse. Que coisa espetacular é você poder perceber e você sentir aquilo que Deus está falando e você ouvir aquilo que Deus está falando. Mas uma outra coisa é, depois que eu ouço, depois que eu compreendo, a resposta à palavra de Deus, quem dá sou eu. Quem vai dar a resposta é quem está ouvindo. Porque a palavra de Deus, ela vem para transformar rumos e destinos, para mudar situações, mas principalmente, para nos acordar para a maior realidade do ser humano, que é a eternidade. A palavra de Deus traz a realidade da vida eterna para todos aqueles que creem. E eu quero começar esse texto fazendo a seguinte pergunta para você, já que o tema é oportunidades. Hoje é o último domingo do mês de junho. Portanto, terminamos metade do ano. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você aproveitou todas as oportunidades que Deus te deu de crescimento ao longo desses 6 primeiros meses do ano? Você aproveitou tudo aquilo que era bom e que você teve oportunidade, obviamente, de escolher? Você escolheu? Você perdeu alguma oportunidade nesses 6 primeiros meses do ano? Se você pudesse voltar a 1º de janeiro, você mudaria alguma coisa? Eu estou falando num curto espaço de tempo de 6 meses. Você mudaria alguma coisa? Você aproveitaria alguma oportunidade que passou? Você, puxa vida, se essa oportunidade voltasse, eu agarraria. Interessante que algumas oportunidades, elas às vezes aparecem mais de uma vez, surge mais de uma vez na vida da gente. E aí a gente pode, se não agarrou aquela oportunidade, pode fazê-lo na 2ª vez, ou na 3ª, ou quem sabe na 4ª vez. Mas tem oportunidades que passam na nossa frente, ou que surgem para nós apenas uma vez. E aí você pensa, eu acho que vai aparecer de novo. Eu perdi essa, mas vai aparecer, ela volta novamente. E aí você, passam os meses, passam os anos, passam as décadas, e você olha para trás, já com uma certa idade, e fala, aquela oportunidade nunca mais passou novamente na minha vida, ou na minha porta, para que eu pudesse, então, agarrá-la. Interessante que esse texto vai falar para nós a respeito da oportunidade que Deus nos dá a cada um de nós, oportunidade de arrependimento, oportunidade de mudança de opinião, mudança de propósito. É isso que significa o termo metanoia, ou alguns conhecem como metanoia. Os gregos conhecem como metanoia. A metanoia, mudança de opinião, mudança de propósito. E nós traduzimos como arrependimento. Eu me arrependi, eu quero voltar. Olha o que o texto fala. Volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, pois seus pecados causaram a sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe, perdoa nossos pecados e receba-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores.
A Síria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Sabe por que existe essa última frase nesse versículo? Porque o povo de Deus estava órfão. E por que ele estava órfão? Porque se afastou do Senhor. E por que estava órfão? Porque escolheu outros deuses. E por que estava órfão? Porque entrou num propósito, num projeto de rebeldia contra Deus, contra a sua palavra. Por isso tornaram-se órfãos. Não porque Deus morreu, ou não porque Deus os abandonou, não porque Deus não quis mais tratar com eles, absolutamente, mas foi o contrário. Se tornaram órfãos de Deus porque escolheram serem órfãos de Deus. Por isso essa frase no final do versículo. A nação de Israel deveria desistir de confiar na Síria como sua aliada. A nação de Israel deveria desistir de confiar em si mesma, olhando para o seu exército, dizendo: aqui está a nossa força, é disso aqui que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada, não. Nós não precisamos de manifestação de Deus, não, porque nós temos o nosso exército poderoso. Resultado: exílio babilônico. Resultado: afastamento de Deus. Resultado: derrota. Resultado: tristeza. Resultado: angústia. Qual é a lição prática para nós? O que isso tem a ver conosco? Muitas são as igrejas que fecharam as portas do seu templo, ou melhor dizendo, muitas são as igrejas que deixaram de existir, viraram fumaça, porque fizeram a mesma coisa que Israel nesse momento. E mais, quantas são as pessoas que, achando que podem muita coisa, que achando que são independentes, que podem fazer o que bem pensarem e quiserem, e que não há necessidade da intervenção divina nas suas vidas, passaram a se tornar órfãos de Deus. E quando chegou um determinado momento da sua vida, olharam para trás e disseram: eu preciso voltar para Deus. Eu preciso voltar para Deus. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz com a minha vida? Por isso o versículo 1, Mariano, coloca aí, por isso o versículo 1 diz: volte, ó Israel, para o Senhor. Volte, ó Israel, para o Senhor. Arrependa-se e volte enquanto há tempo. E talvez nessa noite eu esteja pregando para alguém que está afastado do Senhor, e essa palavra é para você nessa noite. Eu não sei se você que está aqui está tendo essa experiência, ou teve essa experiência de afastamento em relação ao Senhor. A palavra hoje é para você: volte, arrependa-se e volte enquanto há tempo, enquanto há a oportunidade. A oportunidade de Deus é agora para você, em nome de Jesus. E arrepender-se de quê? Talvez você pergunte. Arrepender de quê? Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos pecaram e se afastaram do Senhor. Todos. Você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque todos nós somos pecadores, e aqueles que ainda não fizeram precisam retornar para o Senhor, para que os seus pecados sejam perdoados, porque se não for o Senhor, não há perdão de pecados, não há salvação, não há ressurreição na sua vida. Olha o que diz Romanos 6,
de 20 a 23. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Não deixei, Mariana. Quando eram escravos do pecado, você fazia o que você quisesse, o que você queria. Você não precisava dar satisfação a Deus, porque você não queria saber de Deus. Mas, uma vez que você se converte ao Senhor, a situação muda. Estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Versículo seguinte. E qual foi o resultado disso? Vou viver do jeito que eu quero, ninguém tem nada com isso, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Foi isso que Israel fez em relação a Deus. E é isso que muita gente está fazendo em relação a Deus. E é isso que algumas igrejas estão fazendo em relação a Deus. A vida é minha, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada com isso. E qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Quando vocês estavam no pecado, olha o que vocês faziam. E qual foi o resultado? O que você colheu dessa liberdade que você tanto batia no peito dizendo, eu sou livre, faço o que eu quero? Qual foi o resultado? Mas vocês se arrependeram, diz o texto. Vocês creram, vocês voltaram para o Senhor. Agora, porém, estão livres do poder do pecado, se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode voltar o texto, Mariana, de Oséias. Volte, ó Israel. Deixa eu parafrasear aqui esse texto. E eu gostaria que, se for o seu caso, não sei se é o seu caso, mas se for o seu caso, coloque o seu nome ali onde está Israel. Você não precisa ler, eu quero só que você leia, sem verbalizar. Se for o seu caso, volte para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram a sua queda. Esse texto se enquadra na vida de muita gente, e talvez de algumas igrejas. Volte para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram a sua queda. Sim, amada igreja, pecado é real, existe, Satanás é real, existe, pecado conduz à morte, e nesse caso, o pecado causou a queda de Israel. E eu quero dizer uma coisa para esta igreja, em nome de Jesus, Igreja Batista em Colina de Laranjeiras, para de meninice, para de disse-me-disse, para de achar que está ruim, não está bom, não está ruim, não quero, eu vou, mas não vai, estou cansado, eu não vou, hoje é encontro de oração da igreja, hoje é encontro, não quero, acho tão chato, eu não quero. Para de meninice, isso é coisa de meninice, em nome de Jesus. Para de você ficar arrumando desculpas, e mais desculpas, para você não se envolver com o reino de Deus, em nome de Jesus. Para de bobeira. Está parecendo menininho, gente. Está parecendo criança que pirracenta em nome de Jesus. Para. Volte, porque ainda é tempo. Oportunidade de Deus para a nossa vida. Oportunidade de Deus para a sua vida, oportunidade de Deus para a minha vida, para crescimento espiritual. Volte enquanto há tempo. Versículos de 4 a 8 diz assim: então, olha que coisa tremendamente maravilhosa, Deus está nos dando, através desse texto, oportunidade de uma vida frutífera, de uma vida fértil, de uma vida mais completa. Ele diz: então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser.
pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como orvalho refrescante. Aí você troca Israel pelo seu nome, ou pelo nome de alguém que você conhece. Serei como orvalho refrescante. Em vez de Israel aqui, coloca o seu nome, ou o nome de alguém. Florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo, como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumados como os cedros do Líbano. Meu povo viverá novamente à minha sombra, glória a Deus. Crescerá como o trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável como os dos vinhos do Líbano. Ó, fique longe dos ídolos. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que é idólatra. Idólatra não de uma imagem, de uma estátua ou de uma figura, mas idólatra de si mesmo. Idólatra de outras situações ou em relação a outras pessoas. Deixe sua idolatria em nome de Jesus. Fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Não é você que acha que tem poder, que acha que tem força, que acha que tem autoridade, que fala bem, que cursou não sei quantos cursos universitários, que tem mestrado, que tem doutorado, que tem não sei o que lá. Não é você que cuida de você, sou eu, diz o Senhor. Sou eu quem respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. Nós não podemos produzir nada por nós mesmos. Jesus, lá em João capítulo 15, se eu não me engano, ele fala: sem mim vocês não podem fazer nada. Então os frutos que nós produzimos vêm de Cristo Jesus, que é a seiva que nos dá vida. Portanto, é para mim, é para você. Sim, diz Jesus, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha como é que Jesus tem a mesma, aliás, a palavra que ele escreveu, agora você volta lá no texto de Oséias, a mesma coisa, sou eu que respondo às suas orações e cuido de você. Sou eu, diz o nosso Deus, para mim, para você e para esta igreja. Interessante que o povo de Deus estava doente, e a doença era o pecado, era o afastamento em relação a Deus, e o resultado, infelizmente, por mais que Deus chamasse de volta, e Ele está fazendo isso nesta noite, volte, o povo não quis voltar. 70 anos de cativeiro. E Deus, antes do cativeiro, antes de serem levados escravos para a Babilônia, Deus chamando, volte, venha, estou aqui, sou eu. Olha que palavra maravilhosa, sou eu que cuido de vocês. E mesmo com essa palavra de amor, o povo não quis e não voltou. E o resultado, escravidão e morte. Mas em nome de Jesus, eu espero que isso não aconteça com você. Em nome de Jesus, volte. Você que está afastado do Evangelho de Jesus, volte. Você que está afastado da comunhão da sua eclesia, da sua comunidade de fé, volte em nome de Jesus. Hoje o clamor nessa noite é para que você volte. O clamor nessa noite é para que você se envolva com o reino de Deus. O clamor nessa noite é para que você também entenda: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É assim que Deus faz conosco e trata com seus filhos, com amor e com oportunidades de vida. Aos adolescentes dessa igreja, volte aqueles que estão afastados. Aos jovens dessa igreja, se você está vivendo
no mundo da pornografia. Abandone isso em nome de Jesus. Aos homens dessa igreja, se você está vendo sites pornográficos, em nome de Jesus, abandone isso e volte para o Senhor. É o clamor de Deus, porque Ele vai falar assim, porque eu vou curar você, eu vou curar, eu vou sarar, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou trazer uma nova vida, eu vou trazer algo diferente para você, eu vou trazer qualidade de vida. E Ele traz qualidade de vida para todos aqueles que buscam, porque Jesus mesmo já disse isso para nós, que Ele trata conosco com graça, misericórdia, com cuidado, porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, para que nós possamos ter vida plena, vida com qualidade. Portanto, os que estão longe, voltem em nome de Jesus, porque ainda há tempo. Olha o que diz Oséias 11, 4. É um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Guiei Israel com meus laços de amor. Tirei o jugo de seu pescoço, eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Guiei Israel com os meus laços de amor. Guiei Israel junto, fui com ele e me abaixei para alimentá-lo, como um pai se abaixa para alimentar seu filho pequeno. Assim Deus fez com Israel, mas Israel não deu ouvidos, mas Israel não quis permanecer. E talvez Deus já fez isso muitas vezes com você. Por que você se afastou? Por que você está longe? Por que você insiste ainda em criticar, inclusive, a comunidade a qual você pertence? Por que você faz isso? Volte, diz o texto, volte porque ainda há tempo, em nome de Jesus. E o versículo 9 desse texto, que é o último versículo, vai dizer assim para nós, que Deus nos dá oportunidade de vida eterna. Como Deus falou com você, pastor Henrique, para trazer essa mensagem antes da oração. Ele fala para nós pela palavra. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos, mas nesses mesmos caminhos, os pecadores tropeçam e caem. O tropeçar e cair aqui é juízo, é destruição. Mas aqueles que caminham com o Senhor, os caminhos dele são retos, e os justos permanecem nele. Quem for sábio, ouça, entenda essas coisas e caminhe com o Senhor. O povo de Deus nesse tempo se encontrava sem relacionamento com Deus, longe do Senhor. E sabe, querida ovelha de Jesus, o que eu penso, a gente tem desculpa na ponta da língua para reclamar de tudo e de todos. A gente tem desculpa na ponta da língua para dizer por que você não vai se envolver com a sua igreja, com a sua eclesia, com o povo de Deus. Você, se te perguntar, você já vai dar uma resposta aí. Por que você não envolve mais com o reino de Deus através da igreja local? Presta atenção numa coisa aqui. Engana-se. Presta bem atenção no que eu vou falar. Engana-se quem diz o seguinte: eu estou envolvido com o reino de Deus, mas eu não quero nem saber de igreja. Quem falou isso para você? Aonde é que está escrito isso? Porque Jesus, ao conversar com os discípulos, com os seus 12 apóstolos, melhor dizendo, ele diz o seguinte: eu edificarei a minha eclesia. Eclesiamu significa minha eclesia. Já disse isso para nós, já falei várias vezes isso.
Existiam várias eclesias na época. Ele diz: pois bem, a respeito dessa palavra, ou sobre esta palavra, que ele, Jesus é o Cristo, eu edificarei a minha eclesia. Você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu pergunto: por que você diz ainda que você está ligado com Deus, com o reino de Deus, mas não quer nem saber da eclesia de Cristo? Quem é que te enganou desta forma? Você pode dizer o seguinte: eu não tenho mais, entre aspas, estômago para denominações. Ok, mas eu me reúno com outros irmãos em outros lugares. Toda semana ou todos os dias nós nos reunimos em tal lugar ou em tal lugar, e nós sentamos e nós oramos uns pelos outros, e nós lemos a palavra, e nós, enfim. Opa, então você está em uma eclesia. Você pode não gostar de denominação, que isso é coisa nossa, nós criamos. Mas a eclesia de Cristo, você não pode falar que você é membro, ou você ama Jesus, ama o reino de Deus, mas detesta a igreja. Onde está escrito isto? Agora você pode, na sua opção de vida, falar: eu não quero mais participar dessa denominação, mas eu quero aquela outra denominação. Ali eu me encontrei. Amém, amém. Mas eu vou dizer uma coisa para você: volte enquanto ainda é tempo. Volte enquanto ainda há oportunidade. Envolva-se com o reino de Deus. Envolva-se com a eclesia de Cristo. Envolva-se, porque lá na eclesia você vai ter problemas. Vai ter problemas. Na igreja, claro que vai ter. Dificuldades, claro que vai ter. Lutas, claro que vai ter. Relacionamento que às vezes fica embargado, que às vezes não, sabe? Vai ter, porque somos seres humanos. Na nossa humanidade, a gente cria um monte de problemas para nós mesmos. Mas quando Cristo vier, e nós estamos acreditando que não vai demorar muito, Ele vai levar a sua eclesia, o seu povo. Estes estarão morando com o Senhor para sempre. A questão é: você está inserido no corpo de Cristo? João capítulo 10, versículo 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, para as ovelhas, Jesus falando, e elas nunca perecerão ou nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Glória a Deus. Portanto, eu encerro esta mensagem com o primeiro versículo do texto que nós lemos, Oséias 14, 1. Volte para o Senhor seu Deus, enquanto há tempo. Você vai ouvir essa canção agora. Depois eu volto para nós encerrarmos a mensagem.
seu pedido nessa canção, você está pedindo: renova-me. E Deus quer renovar mesmo, como Ele fez aqui e como Ele chamou Israel nesse texto. Volte para o Senhor enquanto há tempo. Eu quero orar com você. Gostaria que você fechasse seus olhos. E essa oração, quem vai fazer é você. Que tipo de oração será essa? De retorno aos caminhos do Senhor? Uma oração de conversão? Se você ainda nunca entregou sua vida para Cristo, faça isso agora. Mesmo que você esteja em outro lugar, mesmo que você esteja nos ouvindo de longe, meu desejo, a minha oração é para que você também faça essa oração. Um renovo da parte de Deus na sua vida. Pai querido, Deus de amor e de graça e misericórdia, eu não sei quais são as orações ou quem está orando nesta hora, mas diante da palavra do Senhor, aqueles que estão voltando para os teus caminhos, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, fortaleça a fé deste que está voltando agora para os teus caminhos, Pai, para que possa permanecer para sempre e nunca mais se desviar deles, Pai. Aqueles que estão entregando suas vidas agora para Cristo Jesus, para participar do reino eterno do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Tua palavra diz que o nome deles está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro, Pai. Fortaleça estes também, ó Deus, para que a sua experiência de conversão seja genuína, verdadeira, autêntica, Pai. Aqueles, ó Deus, que estão clamando e pedindo por mais vigor espiritual, abençoa, Pai, estes que estão clamando agora, pedindo isso, Pai. Aqueles que querem ou estão pedindo para que possam ser mais profundos, ó Deus, no relacionamento com o Senhor, abençoa, Pai, tira os empecilhos, meu Deus. A esta igreja nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a experimentar dia após dia momentos como este que experimentamos nessa noite, de manifestação do Espírito Santo do Senhor, Pai. Nos dê a Tua graça, meu Deus, porque nós precisamos do Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Oramos com gratidão e louvor ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Eu não sei se você fez alguma oração entregando a sua vida para Cristo, ou retornando, você estava afastado dos caminhos do Senhor. Aqui nós costumamos pedir para que você preencha você recebeu este folhetinho aqui? Você que veio pela primeira, segunda vez, recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão aí, por favor, só para a gente, ok? Nele você vai encontrar no finalzinho aqui, minha decisão, para você destacar e entregar lá na recepção. E uma das decisões é: recebi Jesus como meu Salvador. E tem outras aqui que você pode anotar, destacar e entregar para os nossos irmãos, João e Losimar, que estão na recepção ali. Se você não pegou, mas você fez essa oração, pede a eles, eles vão te entregar, você vai preencher com o seu nome e também no telefone, para que nós possamos entrar em contato com você. Quem vai fazer isso é o pastor Paulo, fique de pé, por favor. Ou você pode procurar: pastor, eu fiz uma oração voltando para os caminhos do Senhor, ou eu fiz uma oração entregando a minha vida para Cristo. Vá direto com ele, que ele sabe o que fazer. Deus abençoe você, amada igreja de Jesus. Deus abençoe, que nós possamos ter uma semana abençoada na presença de Jesus. Nosso próximo encontro é quarta-feira, palavra e oração. Aliás, os nossos encontros são nos trilhos, né, pastor Henrique? Palavra e oração, palavra e oração. Então, quarta-feira estaremos juntos, se Deus quiser, com a mensagem trazida pelo pastor Henrique. E
no próximo domingo, também de manhã, no próximo domingo à noite, se o Senhor assim nos permitir. Se Ele voltar antes, ora Maranata, vem Senhor Jesus, melhor ainda, que a gente vai estar com o autor da palavra junto com Ele, o Logos de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar, depois nós vamos cantar. Depois da canção, o culto está encerrado. Uma semana abençoada. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos terminar o culto dando glória e honra ao nosso Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas.